justiça, negócios, finanças e cidadania. A UEM ouvindo a população. Olá, muito bom dia! Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Nós estamos começando agora pela UEM FM 106,9, o nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Aqui é a UEM, ouvindo a população do seu dia a dia. O programa faz divulgação de pesquisas, eventos, entrevistas de interesse acadêmico e social sobre aspectos relacionados ao nosso dia a dia. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania é um projeto de extensão do CSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá, registrado sob o número 565/2021. O CSA é dividido em departamentos com seus respectivos cursos. Temos o Departamento de Economia, o Departamento de Administração, o Departamento de Direito Público, também o Departamento de Direito Privado e Processual e ainda o Departamento de Ciências Contábeis. O CSA oferece graduação e pós-graduação. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania vai ao ar às sextas-feiras, ao vivo, 10 da manhã, e tem 2 reapresentações na UEM FM. Às segundas-feiras, às 8 da noite, e também às quartas-feiras, à 1 da tarde. Você nos acompanha no radinho, 106,9, no facebook.com/UEMFM e no YouTube também. Aliás, entre lá no nosso YouTube do programa, inscreva-se, dê seu joinha, faça suas perguntas, compartilhe, faça sugestões de temas, nós vamos participar junto com você, participar à sua vontade, o seu desejo, o seu pedido aqui no nosso programa. Também temos o Instagram, @UEMFM, e o WhatsApp, 999214777. Esse é o nosso programa de número 9, eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, na mesa de áudio, na UEM-FM, o Everton Vieira, na transmissão e nas redes sociais, a acadêmica de Direito da Universidade Estadual de Maringá, a Mislaine Souza. Aqui comigo, nas transmissões, da UEM-TV, o Ronaldo Vanzo, e a acadêmica de Comunicação e Multimeios, a Natália Chiarati. A nossa divulgação institucional é do André Scarati e da jornalista Camila Cantoia. E o assessor de comunicação, Elias Gomes de Paula. No programa de hoje, o nosso tema é o projeto Aprender a Empreender, o processo de aprendizagem e desenvolvimento empreendedor. Hoje estamos com 2 convidados. Nosso primeiro convidado é o professor doutor Márcio Pascoal Cassandre. Ele possui mestrado pela Universidade Estadual de Maringá, especialização em marketing pelo Instituto de Ciências Sociais do Paraná, especialização em responsabilidade social e organizações do terceiro setor pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana e graduação em administração pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. O professor Márcio Cassandre é doutor em administração pela Universidade Positivo, com período sanduíche pela University of Helsinki, e ainda membro do Grupo de Economia Política do Poder da Universidade Federal do Paraná. Professor Márcio tem como área de estudos teoria das organizações e aprendizagem organizacional, administração geral, gestão de pessoas, metodologias qualitativas de pesquisa em administração. Além disso, desenvolve estudos teórico-empíricos sobre metodologias intervencionistas de pesquisa em organizações. O professor Márcio Cassandre é docente do Departamento de Administração da UEM e é o coordenador do projeto. Ele está com a gente. Professor Márcio, bom dia, seja bem-vindo. Que bom tê-los aqui no nosso programa e na UEM FM. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gisele, Juliano. Bom dia, ouvintes. É um prazer nosso estar aqui com vocês e fazer desse espaço da nossa universidade um espaço de diálogo, de bate-papo e de conhecimento. Muito obrigado. Muito bom, professor Márcio. O nosso outro convidado é doutorando, ele é o doutorando Juliano César de Oliveira. Ele é do programa de pós-graduação em administração. Ele possui graduação em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda pelo Centro Universitário de Maringá e graduação em administração pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Também especialização em ensino e tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mestrado em administração pela Universidade Estadual de Maringá, atua como coordenador da incubadora de inovações tecnológicas e do Hotel Tecnológico da UTFPR. É membro do Conselho Fiscal da Rede Paranaense de Incubadoras e Aceleradoras de Empreendimentos Inovadores e co-manager do Google Business Groups. O doutorando Juliano César de Oliveira tem experiência na área de empreendedorismo, inovação e aprendizagem organizacional. Juliano, bom dia, que bom que você está aqui com a gente, seja bem-vindo.
Olá, Marcelo, bom dia, professora Gisele, bom dia, professor Márcio, Cassandra também, bom dia a todos os nossos ouvintes, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Essa voz aí você pode emprestar para gravar umas vinhetas aqui na UEM-FM ou não? Perfeito, podemos conversar depois, Marcelo. Já que você é do marketing mesmo, né? Muito bem. Muito bem. Conosco também a minha parceira de programa, minha parceira de apresentação de lives, e ela é coordenadora e idealizadora desse projeto. Professora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá, o nosso CSA. Bom dia, Gisele, bem-vinda. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes. Eu queria agradecer muito mesmo a Juliano César e ao Márcio Cassandra que estão aqui conosco. O Márcio que é orientador do Juliano no programa de pós-graduação em administração da UEM, o PPA, e que vão falar sobre aprender a empreender. Queria dizer também que o professor Márcio é diretor do ECI, né, nosso escritório de cooperação internacional, então sejam muito bem-vindos e obrigada pela participação de hoje. Que bacana, o ECI também vai participar com a gente aqui muito em breve das atividades da Universidade Estadual de Maringá, uma das universidades que mais cresce em internacionalização do mundo. Você precisa conhecer o ECI também, mas esse é um outro assunto. Muito bem, professora Gisele, para receber os nossos convidados como anfitriões, eu gostaria que a senhora fizesse a primeira pergunta para o professor Márcio Cassandri. Combinado, então. Márcio, empreender, nós vamos falar de empreendedorismo, né? Empreender para qualquer pessoa, é para todos. O empreendedor, ele é alguém que já nasce assim, né? Ou ele pode realmente aprender a empreender? Gisele, essa é uma ótima pergunta, porque geralmente as pessoas vêm com alguns clichês, né, muito conhecidos, de que as pessoas nascem empreendedoras, elas nasceram assim empreendedoras, né? É uma situação em que a gente pode ouvir muito no cotidiano. Mas, a princípio, eu diria que todas as pessoas, elas podem se tornar empreendedoras, né? Elas não nascem, como alguns gostariam de acreditar, mas elas se tornam. A gente usa uma base no nosso grupo de pesquisa, né, o Mediata, que é uma base de uma psicologia histórico-cultural, principalmente do autor Lev Vygotsky, né, que viveu lá em 1910 a 1934, e que nos ajuda bastante na compreensão do ensino e aprendizagem das crianças. E a gente, então, transforma isso e traz isso para um contexto organizacional e no trabalho com adultos. E aí ele vai dizer que as características tipicamente humanas, elas não acompanham o indivíduo desde o seu nascimento, né? E elas também não são meras pressões do meio externo, mas elas se constituem como um resultado de um processo de interação dialética do homem com o seu mundo social. Então, o desenvolvimento mental, a partir do Vygotsky, não é dissociado do desenvolvimento histórico e das formas sociais de vida. E o que isso quer dizer, então, né? Que vai depender das interações que este sujeito, né, que essa pessoa tem com o seu mundo social. Então, haja vista as situações da vida, da história desse sujeito, ele pode se tornar, pode ter mais propensão a ser empreendedor ou menos empreendedor, né? Mas não há um fator genético, né, como alguns diriam, que vá definir essa característica de ser empreendedor. Além disso, empreender também tem uma outra conotação, né, que supera essa visão da criação de negócios, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O senhor citou aí, professor Márcio, interação com o mundo social. Aí vamos trazer aqui para a universidade. Aqui, na universidade, nós temos, então, potenciais empreendedores, já que empreender a gente pode aprender? Sim, Marcelo. Veja bem, a universidade é um espaço programado para a aprendizagem acontecer, né? Bom, as pessoas vão aprender a todo momento, né? Como diz uma minha supervisora lá da Dinamarca, ela diz que se a gente está vivo, nós estamos aprendendo o tempo todo. O que isso significa para nós? Significa que eu posso estar aprendendo a ser empreendedor em vários espaços, porque a gente já deve ter ouvido falar, vocês ouvintes já devem ter ouvido falar. Bom, um conhecido meu nunca foi para o banco escolar, mas ele é um bom empreendedor, né? Ele conseguiu, é sucesso, é milionário, isso pode acontecer. Mas veja bem, nós temos um ambiente acadêmico, ele está organizado, planejado e programado para que os possíveis empreendedores do futuro, eles errem menos, né? Que eles acertem mais nas decisões, nos planejamentos que eles fazem
para serem empreendedores. Então, por exemplo, no curso de administração, e vários cursos aqui da UEM, nós temos ferramentas que vão ajudar a estimular esses estudantes a serem futuros empreendedores, né? Uhum. Então, são situações reais que passam a ser simuladas, no nosso caso, na DECOM, né, na nossa empresa júnior, nos estágios que os alunos vão fazendo, e outras formas de que o aluno possa ter essa experiência da realidade do futuro empreendedor. Uhum. E aí, Marcelo e Gisele e ouvintes, é sempre importante a gente considerar que alguns cursos, né, não têm uma grade de empreendedorismo ou não oferecem algum tipo de apoio para o estudante que se forma, né? Vamos pensar um médico que vai abrir um consultório, que ele vai, então, ter que gerir o seu próprio negócio, né? É importante a gente considerar nessa hora que as noções de empreendedorismo podem ajudá-lo a ter sucesso nesse negócio da abertura de uma clínica, né? Por exemplo. Então, seria muito importante que mais cursos e mais apoio pudesse ser dado nas universidades para que não só administradores, economistas, contadores, né, tenham sucesso nos negócios, mas que também outros grupos, outras formações também recebam esse conhecimento. Professor Márcio, eu quero ser um empreendedor, eu preciso ter alguma habilidade específica ou eu preciso ter um QI acima da média ou não? Só estudar um pouco? Não, Marcelo, não precisa ter QI acima da média, não precisa nascer com uma estrelinha na testa. Nada sobrenatural. Nada sobrenatural. Vai depender muito dos repertórios, né, dos estímulos, e como eu disse, dessa interação que esse sujeito vai ter ao longo do tempo, né? A gente vai ver que o conceito também de empreendedorismo ele pode ser muito relativo. Nós temos, claro, uma linguagem da gestão, né, do pop management, que vai dizer, o gestor é aquele de sucesso, sempre o gestor de sucesso, aquele que deu certo na vida, que saiu de um lugar e foi para outro, né, está muito rico. E a gente pode também entender que empreendedorismo é mais do que isso, né? Tem outros tipos de comportamentos que podem ser estimulados desde crianças, né? Nós temos algumas escolas que já vão incentivando as crianças, que podem incentivar as crianças a pensarem elas mesmas no contexto social, né? Elas na vida profissional, alguns comportamentos futuros que podem ser gerados por meio dessa atitude empreendedora. Então, esse tipo de informação, de orientação, ou mesmo de escola, com a sua experiência internacional, isso acontece fora de outros países diferentes aqui do Brasil? A gente, lá na Escandinávia, é possível ver uma outra forma de interação escolar que muda um pouco essa compreensão tradicional do que é empreendedorismo. O que a gente viu lá fora, né, com as minhas experiências lá nos países da Escandinávia, é que há uma inversão de papéis, né? O professor ele tem um papel muito mais de mediador dessas relações do que alguém que é o único detentor do conhecimento que vai levar esse conhecimento para o aluno, e o aluno, né, o conhecimento bancário, como o Paulo Freire diria. Então, o que nós temos lá fora? Nós temos, assim, um estímulo à criatividade, um rompimento das barreiras de comportamentos, né, como esses que nós temos em sala de aula. O aluno é muito obediente, precisa, né, ser silenciado a todo momento para que ele possa mais ouvir do que falar. Então, há uma inversão lá, o que facilita nesse processo de se desenvolver mais enquanto empreendedores. Muito bacana. Professora Gisele Mendes, por gentileza, a próxima pergunta para o professor Márcio, nosso convidado. Sim, Marcelo. Então, o Márcio está ensinando a gente que empreender não é algo intuitivo, né? A gente pode aprender a empreender também. E eu fico pensando na pandemia, né, Márcio? Quanto a gente teve que fazer isso nesse momento de dificuldade, às vezes da perda do emprego formal, mas que foi uma oportunidade também de crescer nessa adversidade que a gente tem enfrentado. Empreender é algo alheio à universidade, estranho à universidade, Márcio? A gente pode trazer para a universidade também? Bom, Gisele, a universidade ela tem esse papel, né, de ajudar as pessoas a se organizarem, a pensarem, a receber um conhecimento,
E como eu disse, é o espaço laboratorial em que o sujeito vai poder errar menos, né? Então, as ferramentas que são dadas na universidade, elas favorecem para que o estudante possa acessar o conhecimento, né, ter a interação com outros meios que talvez uma pessoa que não passe pelos bancos escolares, ela não vai conseguir obter esse conhecimento. Ou ela vai aprender com a prática, né? Ela pode aprender com a prática. Entretanto, a chance do erro é muito maior, e aí a falência das empresas vai acontecer. O que a gente vê hoje, né, nesse contexto da pandemia, é um pouco dessa reinvenção, né? As organizações, mesmo as pequenas, os coletivos organizados, estão se reinventando, até para que possa se comunicar melhor no momento em que as coisas não acontecem de forma presencial, né, assim, do contato físico. Então, quantas vezes a gente vê que vai depender também desse repertório desse sujeito empreendedor. Quantas redes que esse empreendedor está envolvido, essa empreendedora, que vai poder dar um suporte para que se pense as alternativas frente aos cenários desconhecidos. Então, essa habilidade de se lançar, de prever esse futuro, ou de tomar decisões muito mais acertadas, a gente vai conseguir quando esse sujeito tem algum conhecimento específico na gestão, né? E numa visão mais ampla do que simplesmente olhar para o contexto dos setores de uma organização, né? Mas também de habilidades, de competências e de comportamentos necessários para lidar na vida prática das organizações, que mudam a todo momento, né? Não temos mais essa visão da organização estática, que não muda e que ficou lá atrás, né? Hoje amanhã já não é mais. Bem dinâmico, né, Márcio? Verdade. Muito bem, nós estamos apresentando pela UEM-FM, você está nos acompanhando ao vivo, o Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Hoje nós estamos conversando sobre aprender a empreender, o processo de aprendizagem e desenvolvimento empreendedor. Conosco aqui o professor Márcio Cassandri e também o doutorando Juliano César de Oliveira. Aliás, Gisele, vamos ouvir agora o nosso doutorando, por favor, faça a primeira pergunta para ele. Bom dia, Juliano, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Juliano, por que você escolheu, como surgiu a problemática da sua pesquisa, por que você escolheu o tema do aprender a empreender para o seu mestrado e doutorado, né? Legal, Gisele, obrigado pela pergunta. A minha relação com essa pesquisa, né, ela está também ligada com o meu próprio ambiente de trabalho. Em 2016, eu tive a oportunidade de começar a coordenar um programa de empreendedorismo, e aí, nesse período, né, de desenvolvimento, de lá para cá, aprendendo sobre empreender, eu fui fazer faculdade de administração de empresas, também, de administração, e aí, nesse ambiente em que eu me pegava pensando muito nos resultados, né, no número de empresas que eram geradas, no número de faturamento que essas empresas geravam, eu comecei a pensar também que alguma coisa a mais eu poderia fazer para ajudar nesse ambiente, né? E aí, em 2018, quando eu me aproximei do mestrado, né, comecei a cursar uma disciplina de aprendizagem organizacional, a disciplina me fez pensar muito em como as pessoas aprendem, se desenvolvem nas organizações. E eu comecei a trazer, né, essas leituras, as discussões para o meu ambiente de trabalho, e foi nesse contexto, né, em que um dia eu me deparei com um estudante, né, e aí ele me dizia, Juliano, eu estou me sentindo muito cansado, a gente tem programas de aceleração, né, programas que exigem uma série de entregas dos estudantes, e esse estudante me questionava, né, pelo fato de não estar conseguindo dormir direito, ter que conciliar uma universidade, né, um estudo com um empreendimento, e ele se perguntava se aquilo estava fazendo sentido também para ele, né? Então, todo esse contexto, com as discussões já na pós-graduação, começaram a me fazer pensar no meu problema de pesquisa. E é aí que eu chego, então, no ponto, né, nesse tema de estudar a aprendizagem e o desenvolvimento de empreendedores.
Pois é, bacana você ter falado isso, que eu ia perguntar exatamente isso. Quais foram as principais ideias ou os principais conceitos do seu trabalho para que a gente possa entender essa questão exatamente da aprendizagem e do desenvolvimento do empreendedor? Como é que se deu isso, os conceitos, as ideias? Como é que você integrou isso? Legal, Marcelo. O Márcio já começou a nossa discussão aqui trazendo um pouco da teoria histórico-cultural, né, do Vygotsky, que é um dos principais autores da minha pesquisa, junto com o professor David Wright, que é professor na Universidade de Montfort, no Reino Unido. Então, a gente faz essa transposição da teoria histórico-cultural para entender que esse estudante não nasce empreendedor, né, mas ele tem a oportunidade de se desenvolver, aprender a empreender. E aí essa relação dele com o mundo, a gente olha ela como ela acontece, mediada pelo uso de instrumentos e signos. Então, a gente olha, por exemplo, nos processos de aprendizagem, os alunos utilizando uma ferramenta chamada Canvas, por exemplo, que é um modelo de negócio em que ele utiliza post-it para poder formular, né, a sua estrutura de negócio, entender como isso funciona, começar a planejar. Então, esses instrumentos, né, são importantes nessa relação dele com o empreendedorismo. E a gente começa a pensar em outros aspectos dessa aprendizagem, e aí eu trago, né, o professor David Wright para nos ajudar também com isso, para entender essa imersão pessoal e social desse estudante, como que ele constrói a sua identidade de empreendedor na universidade, né? Como que funciona, como que se dá a relação com a sua família, com os seus colegas, com os professores nesse ambiente, entendendo que aprender, né, a empreender é um processo social, que envolve a construção de significados que são compartilhados, né, por esses alunos, para combinar recurso e gerenciar, né, poder administrar o seu negócio. Então, além dessa imersão pessoal, a gente vai olhar para a empresa também desse estudante, né, o que o autor chama aqui, né, de empresa negociada. Uma empresa, ela não acontece sozinha, não é só o empreendedor, mas são as pessoas, os parceiros, né, que vão apoiar a construção coletiva desse empreendimento. E um outro elemento dessa aprendizagem, que é a imersão, né, é uma aprendizagem contextual que considera desde essa imersão pessoal e social, como essa empresa negociada, né, que conecta isso dentro de um ambiente como a universidade e que propicia condições para que esse estudante possa desenvolver o seu empreendimento. Então, essas são as principais ideias, né, que a gente traz para a discussão na dissertação, no trabalho. Muito bacana, Juliano. Eu queria aproveitar o professor Márcio para que ele fizesse um amarrado aí dessas ideias, desses conceitos, nessa questão de aprendizagem e desenvolvimento, nisso que você disse de uma construção coletiva. O que é que dá para a gente dizer sobre isso, professor Márcio? Marcelo, a gente vai entender que, a partir dessa leitura teórica, que a aprendizagem nem sempre é desenvolvimento. A gente pode ir para o banco escolar, né, a gente pode ir para a universidade e a gente repetir, a gente acaba repetindo alguns conceitos, a gente acaba não internalizando a própria lógica de funcionamento, né? Então, os próprios autores da psicologia histórico-cultural vão dizer dessa lógica do ascender do abstrato para o concreto. E isso só pode acontecer, né, quando a gente tem pessoas organizadas coletivamente para pensar uma situação-problema. Então, quando que a gente resolve um problema? A gente pode resolver um problema sozinhos, né, a partir da perspectiva que cada um tem sobre aquela situação, mas a gente pode desenvolver um nível acima da nossa capacidade quando conjuntamente a gente se organiza, né, com alguém mediando essa atividade, alguém um pouco mais experiente, que vai nos ajudar a chegar na resolução de um problema de uma maneira mais coletiva. O que o Juliano traz no trabalho dele, de uma maneira bastante inovadora, né, é dizer que nós não podemos achar que o aluno que vem para a sala de aula, ele é uma folha de papel em branco. Né? O que isso nos indica? Que o aluno vem com repertórios, ele já vem com conhecimento, ele já vem com saberes que são do contexto histórico e cultural que ele está envolvido. E quando ele vem para o ambiente escolar, ele vai poder compartilhar este conhecimento. Então, o aluno tem alguns conhecimentos específicos, sei lá, porque aprendeu a contar histórias lá no RPG que ele jogava, né? O outro vai poder contar, vai poder dizer
que vendia coisas no sinaleiro quando era pequeno, né? Fazia isso para garantir o sustento. Então, quando eu tenho esses sujeitos em sala de aula, eu tenho compreensões diferentes sobre o que é o problema, ou qual que é a situação a ser desenvolvida ali em termos de empreendedorismo. As teorias vão acreditar, né, algumas teorias vão dizer que somente a partir de quando o aluno entra para o ambiente escolar é que a gente começa a dar, né, ele vai começar a aprender a partir daquele momento. E, né, haja vista a nossa perspectiva histórico-cultural, nós vamos dizer que não. Nós temos que respeitar os saberes que esses estudantes trazem do seu cotidiano para dentro da sala de aula, né? Então, são saberes diferentes. Muito bom, professor Márcio. Bacana essa complementação, e a gente está recebendo aqui o professor Márcio Cassandri, ele é do Departamento de Administração, ele é coordenador do projeto que a gente está apresentando aqui, que é Aprender a Empreender, e também o doutorando Juliano César de Oliveira. Gisele, sequência no nosso programa, a sua pergunta para o Juliano, por favor, Gisele. Sim, Juliano, como é que foi o desenvolvimento metodológico do seu trabalho? E também queria que depois o professor Márcio fizesse seus comentários. Legal, Gisele. Bom, foi um desafio fazer pesquisa, e pesquisa num período de isolamento social, né, dado as condições que nós estamos. Então, a pesquisa ela aconteceu 100% de forma virtual. Nós convidamos estudantes, foram 10 estudantes que nós convidamos para participar dessa pesquisa. A gente identificou dentro da universidade aqueles que atendessem a uma dupla condição, né, de estarem estudando e também serem empreendedores, estarem desenvolvendo seus projetos, né, suas empresas. E aí nós chamamos esses estudantes para um diálogo inicialmente individual, em 3 encontros, né, nós conversamos com eles para escutar as histórias, né, as narrativas, de onde esses estudantes vêm, né, até chegar na universidade, quais são os repertórios que eles trazem nos diferentes espaços sociais de convívio, né? Então a gente traz esse resgate, faz esse resgate, né, histórico desses estudantes. A gente conversa com eles sobre o momento presente também, para entender a decisão de empreender, né, porque criar um negócio, como que se deu esse reconhecimento da oportunidade, né, para transformar isso em um empreendimento, e a gente busca escutar também eles em relação aos objetivos, né, que eles têm para o futuro. Então, o que eles pretendem com o empreendedorismo, o que eles buscam alcançar. Então, a gente faz 3 encontros iniciais com esses estudantes para conhecer as histórias. Num segundo momento, a gente trabalha essas informações, organiza, né, e sistematiza isso, para que esse material pudesse ser explorado em um encontro, aliás, foram 4 encontros, né, por conta dos nossos desdobramentos nesse contexto de pandemia, nós tivemos que ajustar, fazer algumas adaptações, então nós realizamos 4 encontros coletivos, trazendo essas narrativas individuais para esse grupo, e adicionando imagens, né, inspirado numa ideia de imagens teatrais, que é uma autora, né, a Pacila, que é uma das autoras que a gente utiliza também na parte metodológica. Trazemos, então, essas imagens, trazemos a ideia de storytelling, deles poderem construir a sua própria história, né? Muitas vezes no empreendedorismo a gente escuta histórias de empreendedores que estão lá fora, às vezes distante, mas a gente pensou, vamos criar a própria história desses estudantes, né? Então a gente faz esse trabalho utilizando storytelling e a técnica de grupo focal, né, nesses encontros coletivos. E aí é um destaque muito importante, né, é a participação do grupo de pesquisa, o Mediata, que o Márcio comentou, né, a Elisângela e a Isabela participam dessas discussões, e isso faz, né, nos ajuda a conduzir esses encontros coletivos. Muito bom, Juliano. Eu gostaria de ouvir o professor Márcio, já que você citou a Mediata aí, citou o professor Márcio, ele tem direito de resposta, né, professor Márcio? Essa questão da Mediata, essa questão do Alexandre, do trabalho com as empreendedoras, como é que se dá isso? Um comentário, por favor. Bom, Marcelo, o grupo de pesquisa Mediata, né, Metodologias Intervencionistas e Aprendizagem Trans/Formativa, é um grupo muito ativo, cujos membros, né, as pessoas que participam, elas ajudam umas às outras nas suas pesquisas.
Então, nós temos sempre alguém dando uma mão, né, para o trabalho do outro e ajudando nesse processo, que ele rompe um pouco com a ideia extracionista da pesquisa, né? É uma expressão que a gente tem usado aí, aquela mesmo de extrair os dados, né? Como se fosse um garimpeiro, né? Garimpa, tira a pedra e né? Vende a pedra. E não é essa a ideia de uma proposta intervencionista, mas também interpretativista de uma realidade. O que a gente compreende? Que, primeiro, a gente tem afetos envolvidos, né? Essa afetividade mostra um pouco das situações em que o aluno de mestrado vive em alguns dramas, né? Os alunos vivem em alguns dramas, por exemplo, de ter medo, ansiedade, inseguranças, né? Estar em conjunto com os demais colegas ajuda nesse suporte. Além disso, tem um fator que precisa ser considerado, que o Juliano foi um dos primeiros a trabalhar integralmente uma pesquisa que foi feita virtual, em tempo de pandemia, que não se pode ir a campo. Então, o Juliano teve que se organizar para poder pesquisar e, ao mesmo tempo, se sentir seguro de que aquilo era uma pesquisa real, né? Porque, estando virtual e há sempre essa dúvida, né? O que é real e o que é virtual. Mas aí o Juliano fez muito bem esse papel, pôde ouvir, Marcelo e Gisele, várias experiências muito singulares que ajudaram a gente a encadear as ideias para pensar quem é esse empreendedor hoje. Então, várias histórias que os empreendedores contavam, um deles ajudava o pai na barbearia, o outro vendia bolinhas de gude e figurinhas, tantas histórias que estavam nessa história dessas pessoas e que elas só puderam saber e resgatar essas histórias à medida que elas foram ouvindo novamente elas mesmas. E à medida que elas foram ouvindo elas mesmas, elas também podiam ouvir as pessoas que estavam fazendo parte daquele grupo. Perfeito. E aí alguma coisa tocava a outra. Então esse é um jogo muito importante para a gente poder entender que não dá para capturar um fenômeno apenas com um retrato, um único retrato, como se a gente tirasse uma foto e falasse, né? Essa realidade. Não é, né? Tem mais para trás e talvez tenha mais para frente. Então, quanto mais tempo a gente permanece no campo, mais chances a gente vai ter de ver o fenômeno de uma maneira mais ampla. Então, essa foi a proposta com o Juliano. Muito bacana, muito interessante. Isso rende um livro, Empreendedor e Curiosidades. Tem bastante história para contar bacana aí. Bem legal. Muito bem, dando sequência à nossa conversa aqui, a professora Gisele, faça, por gentileza, a próxima pergunta para o Juliano César. Gisele, faz favor. Sim, Marcelo. Eu gostaria de saber justamente disso que a gente estava falando, Juliano. Quais foram as dificuldades de fazer a pesquisa durante o isolamento social da pandemia? Se vocês tiveram que fazer alguma adaptação, se houve alguma diferença em relação à pesquisa seria feita fora do momento pandêmico, como o Márcio estava contando? Conta para nós. Perfeito, Gisele. Tivemos que fazer os ajustes, não sabíamos, né, quanto tempo isso ia durar, havia várias incertezas naquele período, né, então os ajustes foram necessários. Tivemos que contratar a plataforma, porque a nossa metodologia envolvia uma dinâmica, né? A gente tinha que dividir os estudantes em outros ambientes, então a gente contratou uma plataforma virtual para realizar essas atividades. Além disso, né, utilizar a tecnologia também, né, colocou alguns desafios, por exemplo, relacionados ao próprio ambiente em que as pessoas estão, né, os estudantes estavam nas suas residências, com as suas famílias. Aqui a gente conversando agora, né, Gislene, eu vi há pouco o seu gatinho passando aí próximo a você, então é um animalzinho que está chamando a atenção, né, que precisa, né, também de atenção. Então, os próprios ruídos que acontecem, né, o carro passando na rua, verdade. Enfim, então tudo isso muda, né, esse contexto da pesquisa, a própria conexão com a internet, que às vezes falha, né, e aí você não consegue ouvir naquele momento, então a gente teve que
ter alguns contornos aí, né, para poder lidar com essas situações. E, claro, há outras questões relacionadas à própria metodologia da pesquisa, né, tratar uma pesquisa qualitativa, em que a gente escuta a história das pessoas, né, em certo momentos isso também acabava reverberando na minha própria história, né, de vida. Às vezes você se identifica com algumas coisas, então acho que traz essa implicação de uma pesquisa qualitativa, o fato de adentrar no universo que é particular das pessoas, né, conhecer de onde elas vêm, conhecer a relação com a família, então essas são questões que eu fui aprendendo ao longo também do trabalho, né, uma experiência para mim como pesquisador, a lidar com uma pesquisa dessa forma. Então, esse é um pouquinho dos desafios aí que eu tive que enfrentar com a pesquisa, né, com a parte metodológica. Muito bom, nós estamos apresentando pela UEM-FM, pelo Facebook também, Rádio UEM-FM, e depois no canal do YouTube do nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Você entra lá, você dá o seu joinha, você se inscreve, acompanha os nossos programas e participa. E fica sabendo de todas as nossas atividades aqui. O programa de hoje, Aprender a Empreender. Conosco o professor Márcio Cassandri, ele é do Departamento de Administração e é coordenador do projeto. E conversando com a gente também, o doutorando Juliano César de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Administração. E comigo, a professora Gisele, que é a mulher que manda aqui no nosso programa, que vai fazer a próxima pergunta. Vai, Gisele. Sim, Marcelo. Bom, agora eu queria saber dos resultados, Juliano. Quais são os principais resultados da pesquisa e também como esses resultados ajudaram a trazer o empreendedorismo para a universidade, a melhorar a aprendizagem do empreendedorismo na universidade? Legal. Gisele, os resultados, né, as narrativas, ou melhor, as narrativas, as histórias contadas por esses estudantes nos ajudaram a entender as interações que ocorreram antes de ingressar na universidade, em diferentes espaços sociais, na escola, na família, como nós mencionamos, no trabalho, né? O trabalho, ele assume um sentido de buscar a independência, inclusive esse sentido é buscado no empreendedorismo, né? De ser um empreendedor é alguém independente. Então, o fato de gerar seu primeiro dinheirinho ali, de alguma forma, vendendo um desenho que seja, né? Era uma forma de trabalho. O próprio trabalho dos pais também, como o Márcio comentou, que traziam ensinamentos para esses estudantes. Então, a gente consegue identificar fragmentos de aprendizagem, né, que podem ajudar a preparar esse empreendedor na universidade. Até tem um trabalho bem interessante que foi publicado mais recentemente pela professora Yara e o professor Sérgio, né, que fez uma tese de doutorado na Universidade Positivo, em que ele fala de fragmentos de aprendizagem e compreende esse momento como fazendo limonada, né? Aquele momento em que o empreendedor, esse estudante, faz algumas coisas e que trazem, né, um conhecimento, um aprendizado para ele também. Antes de ingressar na universidade, aquele momento de escolhas, né? Terminando o ensino médio, então o que eu vou fazer, qual curso, qual universidade. Então, essas incertezas, essas questões, né? Elas perpassavam esse momento de vida dos estudantes, e a gente pôde entender isso também. Quando acontece o ingresso na universidade, o empreendedorismo ele ainda parece algo distante, né? Eles mostram uma ideia, assim, de que empreender precisa de muito dinheiro, empreender construir uma empresa grande, né? É algo que está distante de um estudante que está entrando na universidade. Mas com o tempo, né, de forma gradativa, esses medos, eles começam a dar lugar à curiosidade, e aí eles começam a se envolver em práticas que a universidade oferece, a participar de iniciação científica, a participar de projetos de extensão, a participar dos eventos, né, e aí nesses eventos eles entram em contato com histórias do empreendedorismo e com outros estudantes que estão empreendendo, então esse relacionamento no ambiente é importante para eles, e aí nesse contexto que eles começam a buscar, identificar oportunidades também, problemas que eles podem ajudar a resolver, e a partir desses problemas criar uma empresa, né? Uhum. Nesse contexto agora de criar uma empresa, eles buscam assumir, então, uma identidade de empreendedor agora também, né? Não é só mais o estudante que entrou na universidade para se formar em um curso, mas ele também agora pretende construir uma empresa, ter um negócio, e aí a gente começa a ver uma dualidade, vamos dizer assim, da identidade, né, de estudante e uma identidade de empreendedor. No trabalho, né, a gente discute isso,
que essas identidades, elas acabam tensionando as relações desse estudante, porque ele precisa se organizar agora de outra forma, né? Então, isso acaba tendo repercussão no próprio relacionamento com a família, no próprio relacionamento com os amigos, né, na universidade, em que, muitas vezes, né, alguns traziam esses relatos, a família não entendia o fato de estar empreendendo numa universidade em que ele saiu da sua cidade para se estudar, né? Então, essas questões, os próprios amigos, né, os colegas, às vezes não entendiam aquilo que eles faziam, então eles traziam né, essas questões para a discussão do coletivo, e aí isso mostra, né, essa transição, essa mudança de papel, né, em que você tem um estudante, mas você tem também um empreendedor na universidade. Para a gente entender um pouco esse processo de aprendizagem de forma mais holística, né, do que propriamente um recorte, como o Márcio falou, uma fotografia, e a gente pensa apenas ali na criação, né, utilizando os instrumentos para criar um negócio, mas a gente olha de forma mais ampla essa aprendizagem. Muito bom, Juliano. Ainda só na questão, a gente está quase caminhando para o nosso final, mas ainda sobre a questão de resultados que você citou aí, para o coletivo, para o grupo, para os alunos da universidade. Os resultados da sua pesquisa, de alguma forma, eles tiveram implicações na sua maneira de pensar o empreendedorismo aqui na universidade? Eu digo até mais, isso ajudou ou tem ajudado você na sua experiência com o seu trabalho? Conta um pouquinho disso para a gente. Legal, Marcelo. Até ainda trazendo um pouquinho dos resultados ainda, né, complementando até um pouquinho mais a pergunta da Gisele, esse processo, entender isso, nos ajudou a pensar as práticas pedagógicas, né, como que a gente pode pensar em atividades que façam, né, os alunos a refletirem sobre essa ideia de ser empreendedor, possam investigar, estimular a curiosidade. No decorrer das pesquisas, né, os estudantes eles relataram uma necessidade da universidade olhar melhor, né, olhar para esse equilíbrio entre o ensino, a pesquisa e extensão, porque muitas vezes acontece, né, as atividades, mas a alta carga horária em sala de aula, né, acabava dificultando a participação. Então, esse foi um ponto que os próprios estudantes trouxeram da pesquisa, construir mais espaços de interação social, né, em que eles possam compartilhar os aprendizados, e mesmo aqueles estudantes que estão pensando em empreender, que eles possam ser apoiados por aqueles que já empreendem, né, que também vivenciaram esse processo do empreendedorismo. Então, são pontos que, além de outros, né, que estão relatados no trabalho, que a gente traz para pensar esse ensino do empreendedorismo, a aprendizagem. E aí, falando um pouco dos resultados, né, na minha forma de entender o empreendedorismo, essa aprendizagem na universidade, acho que um dos pontos que me toca, assim, é a questão da própria representação de quem é esse empreendedor, quem é o empreendedor. Muitas vezes, aliás, quando eu fiz no momento metodológico, né, da pesquisa, eu apresento para eles algumas imagens de empreendedores, e essas imagens, se a gente for buscar, né, quem é o empreendedor na internet, a gente vai encontrar um modelo padrão de empreendedor, e ele não representa, né, essa diversidade que é o empreendedorismo, essa diversidade de empreendedores. No Brasil, a gente tem a grande maioria de micro e pequenas empresas, né, que não são, né, essas grandes referências que a gente tem. Então, começar a enxergar a diversidade que há no empreendedorismo me ajudou muito. O próprio processo de acompanhamento desse empreendedor na universidade. Então, quando a gente pensa em comportamento empreendedor, não pensar apenas, né, nas características, nas habilidades, mas pensar também como auxiliar esse empreendedor, estudante, com em outros aspectos da organização da sua vida, né? Mesmo na conciliação das suas atividades de trabalho, por exemplo, ter que estudar, ter que conduzir uma empresa, né? Então, são pontos que a pesquisa chama a nossa atenção para pensar. Bem bacana. Muito bem, sequência do nosso programa, caminhando para o final aqui, mas a professora Gisele ainda tem pergunta para o nosso Juliano. Por favor, Gisele Mendes. Então, Juliano, eu sei que você trabalhou, né, esse tema do aprender a empreender no seu mestrado, que você defendeu, e você vai continuar com o tema no doutorado também, agora no PPA?
Perfeito, Gisele. Eu pretendo sim, né? Essa ideia, estamos no caminho já, né? Fazendo um aprofundamento dessa pesquisa, agora inserindo também nas discussões, né? Com a possibilidade de inserir nas discussões outros participantes, inclusive gestores desses programas de empreendedorismo, incluir na pesquisa os próprios professores também, para pensar com a gente esse ensino do empreendedorismo, aqueles empreendedores que já saíram da universidade, foram graduados, né, com as suas empresas, e mesmo aqueles empreendedores que não passaram por uma universidade. Então, ampliar esse nosso campo para a gente se aprofundar, né, nesse tema. E também, né, um elemento que chamou a nossa atenção durante a pesquisa, justamente nessa dualidade, né, de ser empreendedor e estudante, e essa tensão que há nas relações, é o elemento da emoção, né? Então, como os empreendedores vivenciam a emoção num contexto de reconhecimento de uma oportunidade na universidade, né? Como que a gente trata essa emoção dos empreendedores, dos estudantes que precisam dar conta, né, do recado, vamos dizer assim, nesse espaço de aprendizagem? Acho que é um pouco disso agora para a gente poder continuar discutindo, Gisele. Sim, muito legal, Juliana. Para quem está nos ouvindo e quer aprender a empreender, você tem alguma dica? Eu quero até falar da minha experiência pessoal aqui, Marcelo, Juliano e Márcio, que fundei um canal do YouTube durante a pandemia. Claro que não é a mesma coisa, a gente tem que monetizar o canal, tem outras coisas que a gente vai aprendendo, mas é muito intuitivo quando a gente não tem o conhecimento, né? Lá no começo, olha, professora, coloca uma legenda, coloca um sonzinho, faz um desenho. E então, os primeiros vídeos diferem muito dos vídeos finais, a gente aprende demais, mas aí é de um jeito, assim, intuitivo e não com toda a metodologia que vocês empregaram. Então, qual a dica para quem quer começar a empreender agora, Juliana? Bom, vamos lá, Gisele. Bom, o primeiro ponto, eu acho que a gente pensar em reconhecer problemas, identificar problemas. Muitas vezes, né, a gente parte já de uma solução pronta, mas a solução, ela precisa, né, resolver um problema. Então, fazer essa inversão, começar a pensar num problema antes de ir para a solução. Também se conectar com a história pessoal, com a nossa própria história pessoal, com os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados, a nossa cultura, a nossa história, né, onde nós estamos, para que a gente possa enxergar esses problemas e aí sim combinar esse recurso, os recursos que a gente tem, o conhecimento que a gente tem na universidade, né, as ideias que nós temos para empreender. Buscar suporte também, né? Em Maringá, nós temos a Incubadora Tecnológica de Maringá com uma unidade na Universidade Estadual de Maringá, então que é um ambiente para apoiar o desenvolvimento, né, de empresas que a gente sabe que envolve risco, atividade de empreender, e aí você tem esse suporte de uma universidade com um ambiente, né, que vai te ajudar a dar os primeiros passos desse negócio. Então, acho que é importante. E também pensar a universidade fora da sala de aula, sabe? Participar dos projetos que existem, dos coletivos, dos eventos que acontecem. No site da UEM, se a gente olhar lá, tem uma série de atividades, de eventos programados, e isso é importante, né? Porque a universidade ela é muito grandiosa, ela oferece muita oportunidade, e aí o estudante precisa estar acompanhando isso, né? Faz parte da formação, acho que é importante. Muito Verdade, bom, bem... Juliana. Legal, a gente tem que chegar... Marcelo, deixa eu só fazer uma complementação. Deixa eu fazer. Também... E para você falar do seu, você falou que você foi uma empreendedora, empreendedora de sucesso. Você criou o seu canal no YouTube, você edita, você grava, você entrevista, você faz tudo e deu certo. É um empreendimento que deu certo. Até vou falar para você dar o endereço do seu canal lá para o pessoal visitar, porque o pessoal está dizendo aqui, professora Gisele, é digital influencer, ela é blogueirinha, é legal. É um canal acadêmico, mas também bem popular, é muito legal, tá? Fala, Gisele. Obrigada, Marcelo. É o canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Não é esse canal que a gente tem do Justiça, né? Que já é o segundo canal aí que eu estou administrando, mas eu achei legal na fala do Juliano, os conhecimentos, né? E do Márcio também, eles são interdisciplinares, né, Juliano? Aprender, por exemplo, a separar a empresa, né? Que a pessoa está ali fundando, da própria pessoa física que está administrando, não confundir do ponto de vista contábil financeiro, né? Todos os lucros, os rendimentos, tem uma série de coisas que a gente precisa aprender para poder para poder empreender, e acredito que o CSA ali em todas as suas áreas, né, seja na contabilidade, na administração, na economia, tem muito a ajudar, e no direito também.
Que legal. Ô, Juliano, o seu orientador foi o professor Márcio no mestrado? Correto, Marcelo, professor Márcio Cassandri, perdão, me acompanhou no mestrado e agora também no doutorado. É? Ele pega pesado ou ele é parceiro? Rapaz, você está me comprometendo com isso. Você está me comprometendo. Deixa assim, precisamos de nota para terminar, então deixa assim, não vamos comentar não, né? Valeu. Ele vai fazer o doutorado agora, ué. É pós-doutorado, né? Pois é, no pós, né? Verdade. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, que é um projeto de extensão que nós discutimos aqui hoje, Aprender a Empreender, o processo de aprendizagem e desenvolvimento empreendedor. Nós recebemos o professor doutor Márcio Pascoal Cassandri, do Departamento de Administração aqui da UEM e coordenador do projeto. Professor Márcio, que bom que o senhor emprestou um pouco do seu conhecimento para a gente, muito bom tê-lo aqui conosco, teremos oportunidade outras vezes, muito obrigado, grande abraço, professor. Uma palavrinha final, claro. Agradecer a Gisele pelo dinamismo, né, na criação desse canal, desse projeto Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Ela é muito ativa mesmo em tudo que ela faz, obrigada, né? A gente fica muito contente de ter uma líder assim no nosso centro, né? E também, Marcelo, não podemos esquecer que a nossa universidade, ela tem tudo aquilo que o futuro empreendedor precisa para pensar em empreendedorismo. Nós estamos, assim, muito repletos de grandes oportunidades. Inclusive, lembrando que o Juliano vem de uma outra instituição, da UTF-PR, né? E nós temos um papel muito importante nas universidades, na formação de futuros líderes dentro das outras universidades. Nós não podemos esquecer esse nosso papel da UEM na formação de outros professores e de outros líderes. Verdade, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Gisele. Peraí, temos um minutinho. O senhor tocou num ponto fundamental que daria outra live. Como nós temos carência de novos líderes, né? Em todos os setores da nossa comunidade, né? A exemplo dos que administram o nosso país, por exemplo, o nosso estado, as nossas cidades, formação de liderança, olha só. Empreender para liderar. Vamos fazer uma próxima live. Empreender para liderar. Obrigado, Márcio. Que bom que você esteve com a gente. Muito obrigado. Bom, quero agradecer também o Juliano César de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Administração aqui da Universidade Estadual de Maringá. Adorei conhecer você, parabéns pelo trabalho e obrigado por abrir um espaço aí na sua agenda para estar com a gente, viu, Juliano? Marcelo, eu que agradeço muito pela oportunidade, estou muito feliz de compartilhar, sempre que a gente conversa, que eu converso sobre isso, eu aprendo também, então é um sentimento de gratidão, né, de poder compartilhar os resultados da pesquisa, falar sobre empreendedorismo, sobre empreender, aprender a empreender. Obrigado, professora Gisele, pelo cuidado, pelo carinho nas conduções, né, no convite lá no início, então foi incrível a forma como vocês conduziram tudo. Obrigado ao Márcio, novamente, pela parceria de sempre, né? Continuamos o trabalho, muita coisa pela frente. E obrigado, né, aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo. Acho que o trabalho está disponível também para consulta, a gente fica disponível para poder conversar, né? Continuar essa conversa aí fora da rádio, né? Para os nossos ouvintes também. Obrigado, viu? Valeu, Juliano. Muito bem, conosco também a minha parceira de programas, a minha parceira de lives, a coordenadora do programa, do projeto, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Obrigado mais uma vez, Gisele, bom final de semana e em breve estaremos juntos em outra live. Obrigada, Marcelo. Quero agradecer demais ao Juliano César, desejar boa sorte no seu doutorado aqui no PPA, Juliano, obrigada. E pela originalidade da sua pesquisa também, né, com a sua fala de hoje, que nos ensinou e nos incentivou. Eu acredito que todos que tenham ouvido tenham aprendido muito com você e com o professor Márcio Cassandri, que é o orientador da sua pesquisa, professor do PPA e do Departamento de Administração, e também como é coordenador do ECI, fazer até um incentivo aqui, né, Marcelo? A gente sempre fala do ECI, muito. Do Márcio empreender, fazendo entrevistas com pesquisadores, acadêmicos que têm estado fora, né? A experiência internacional é sempre muito válida, e não só para contar o que eles fizeram, mas também incentivar outros pesquisadores a saírem aqui pela UEM do nosso país e conhecer o mundo, ganhar o mundo. Muito obrigada, Márcio. Excelente, muito bom. Bom, o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, a UEM ouvindo a população no seu dia a dia, vai ao ar às sextas-feiras, como você está acompanhando aqui, ao vivo, às 10 horas da manhã. Perdeu o programa, achou interessante, quer ser um empreendedor? Você pode ouvir de novo, segunda-feira, 8 da noite, aqui na UEM FM, e às quartas-feiras, à 1 da tarde. Acompanhe a programação da UEM FM
tanto na rádio quanto na internet. Nós temos uma programação preparada especialmente para você. Eu tenho certeza que você vai ligar o seu rádio, vai fixar na tecla 1 do seu rádio e nunca mais vai esquecer a UEM-FM. Você nos acompanha também pelo facebook.com Rádio UEM-FM, no YouTube, inscreva-se lá no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, na mesa de áudio na rádio comigo o Everton Vieira, nas redes sociais a acadêmica de Direito da Universidade Estadual de Maringá, na nossa logística aqui a Mislaine Souza, e a acadêmica de Comunicação e Multimeios Natália Chiarati e o Ronaldo Vanzo na UEM TV. A divulgação institucional é do André Scarati e da Camila Cantoia, secretaria da Lúcia Bianchi e na assessoria de comunicação o Elias Gomes de Paula. Bom final de semana para você, não se esqueça, olha só, sextou, sabadou, domingou, cuidado, a UTI lotou. Então, distanciamento, álcool gel, higienização das mãos e não se esqueça, claro, da sua máscara. Olha a nossa aqui, ó. A UEM faz parte da sua vida. Muito obrigado aos nossos convidados, obrigado, Gisele. Bom final de semana a todos. Continue com música e Manhã Popular Brasileira na UEM-FM. Grande abraço, bom final de semana, cuidem-se bem. Tchau, pessoal. Obrigado.